Flamengo fixa preço de Wesley para vendê-lo para o Manchester United. Lesão de volante são dor de cabeça para Filipinho na Libertadores. E renovações acontecem na Gávea. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que tá com o dedo no like e se inscreva, meu filho. Porque o flamenguista de verdade apoia o outro, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Flá, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que se der tudo certo aí, vai ser campeão brasileiro da Libertadores e Copa do Brasil. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, Flamengo segue firme e forte aí, descansou nesse domingo, folga para todo o elenco, após a vitória magra sobre o Bahia, mas uma vitória muito importante, que colocou o Flamengo aí temporariamente, né? Pelo menos dormimos na liderança, dependendo do resultado desse final de semana, podemos aí continuar líder até o outro final de semana e assim até o final do campeonato. É difícil? É, mas é possível. O importante é vencer, vencemos, não existe crise, os jogadores estão todos felizes. É um momento turbulento, porque é normal, todo mundo entra em entre-safra, enquanto está na entre-safra o jogador costuma ali ratear um pouco, jogar um pouco mal. Mas como o Flamengo está cheio de jogadores de alto nível, bons jogadores, jogadores de qualidade, às vezes num lampejo consegue resolver a partida, e foi o caso aí do gol do Arrascaeta. Numa bela jogada do Michael, caçapa, Arrascaeta fez o gol de cabeça. Detalhe, partida de ontem aí, Michael, quando a torcida ficou sabendo, né, grande parte da torcida, quando ficou sabendo da escalação de Michael e Alan, criticaram demais o Felipe Luiz. E aí, né, começou aquelas coisas, né? O Felipe Luiz estava ficando doido, coisa e tal. Mas no final das contas, foi o que mais jogou ontem, foi o Michael. Saiu de campo como o melhor jogador em campo. Embora não fez o gol, teve chance, mas jogou muita bola. E vai ser assim mesmo. Uma hora um joga, outra hora outro joga. E assim até o final. Então não tem aquele negócio de jogador jogar todas as partidas bem. Um joga num, outro joga na outra. E a gente vai caminhando, vai vencendo e as coisas vão acontecendo. Só que o que deixa espantado é que o Palmeiras perdeu de 1-0 o Bahia. Ninguém quase falou nada. O Flamengo ganhou de 1-0, tá todo mundo falando que o Flamengo não tá jogando nada, que é isso, que é aquilo. A imprensa pega no pé do Flamengo. Mas como é que o Palmeiras, que perdeu para eles em casa, lá em São Paulo, foi amassado em casa pelo Bahia, não exaltaram o Bahia e falaram que foi só um tropeço do Palmeiras. Mas o Flamengo ganhou e ainda assim é pouco. É uma controvérsia aí, não é? Mas é o mundo do futebol, por isso que o nosso Flamengo tem que ser forte, que ele tem que jogar contra o adversário, quanto a imprensa e quanto o juiz. E ontem também, né? Ontem ele é um pênalti lá que era para ter dado a favor do Flamengo, não foi dado. Expulsaram o nosso jogador até que de forma certa, né? Mas o pênalti não deram. Então a gente joga contra um e contra todos. Assim é o Flamengo, tem que jogar contra um e contra todos. Meus amigos, as coisas estão acontecendo na Gávea e passaram por exames de imagem hoje. Tanto o Alan quanto o Pulgar. Só que ainda não foi divulgado o resultado desses exames. Deve ser divulgado mais tardar amanhã, na parte da manhã. Então vou trazer para vocês amanhã no primeiro vídeo. Detalhe, já está uma preocupação na cabeça do Felipe Luiz, porque se caso acontecer de estar lesionado o Alan e o Pulgar, ele terá que improvisar alguém para jogar junto com o De La Cruz, ou quem sabe entrar com o Everton Araújo, que é também criticado pela torcida, mas ontem fez uma boa partida. Então pode ser que ele recue o Gerson, e pode ser que ele mantenha o Gerson na posição e coloque aí no lugar do Pulgar o Everton Araújo. Mas isso se caso amanhã se confirmar a lesão, porque pode ser também que chegue amanhã o cara esteja apto para jogar normalmente na quinta-feira, e aí é show de bola. E o Flamengo, os jogadores do Flamengo começam a convocar a torcida para o jogo de quinta-feira, porque vai ser um jogo decisivo. Então os próprios jogadores estão chamando a torcida, porque a torcida é o 12º jogador, e não é aquela torcida Nutella que vai ao Maracanã quando o ingresso está caro apenas para criticar, apenas para manifestar contra o time, não. É aquela torcida que apoia o tempo todo, até o final do jogo. Que quer criticar e quer cobrar, espera o jogo acabar. Enquanto tem jogo, tem chance de virar. Então é isso, tem que entender isso. E aquela torcida raiz sempre apoia até o final. Então tá faltando isso. E os jogadores estão chamando em campo. Outro detalhe aí. Aconteceu na última hora, esse domingo aí, renovação de 2 jogadores no Flamengo. Flamengo renova com 2 bons jogadores, contrato até 2030.
E aí que segue a situação aí. O goleiro Léo Nanete tem o seu contrato renovado com o Flamengo até 2030. E também o Joshua, meio campo, promissor, que já fez até gol com a camisa do Flamengo. E terão seus contratos aí renovados até 2030, após fazerem após fazer 18 anos de idade. Então quando fizer 18 anos, o contrato passa a valer e vai até 2030. Mas parece que o Joshua já faz agora no meio do ano e o Léo Nanete um pouquinho mais à frente. Informação de Vênia Casagrande. Detalhes ainda, hein? Everton Ribeiro, 4 jogos e 4 derrotas. Não venceu o Flamengo desde que saiu do Rio aí. Desde que se despediu do Rio, Everton Ribeiro não conseguiu vencer o Flamengo. Outra novidade aí. O Varela também é um dos que exaltou a torcida e chamou aí a torcida para apoiar no jogo contra a LDU, que vai ser importantíssimo. Ele deve ter o seu contrato renovado na próxima semana, pois o próprio José Boto falou que é prioridade. E muita gente está falando nessa situação do Arrascaeta. Arrascaeta, meus amigos, pediu, na sua renovação, os empresários dele pediu nada mais nada menos que 2 milhões e meio de salário. E quanto que era o salário anterior? 1 milhão e 300. Ele quer 1 milhão e 200, quase que dobra o seu salário. Ele quer 1 milhão e 200 a mais do que ele ganhava em um contrato de 4 anos. O Flamengo na mesma hora congelou a negociação. Por quê? Porque além dele não ser prioridade, porque o contrato dele vai até o final de 2026, pasme, mas acreditem, o Flamengo entende que esse salário é exorbitante demais. Mas por que ele já está querendo o salário dele? Porque ele está vendo que o Jorginho vai chegar ganhando 2.200 e já tem 33 anos. Então os jogadores ali começam a pensar que eles valem muito mais. É assim, que nem eu falei, no caso do João Félix. Se o João Félix viesse para o Flamengo, os jogadores iam pedir 5, 6 milhões em renovação rápida para poder continuar no Flamengo. Por quê? Porque ia ver um cara ganhando muito mais do que eles, os olhos crescem. Não estão errados, mas também não vale isso tudo. Então, o Flamengo congelou e vai fazer uma pronta proposta futuramente aí com um salário bem menor, né? Porque 2 milhões e meio para o Arrascaeta com 31 anos, por mais que ele esteja jogando muito, não dá. Detalhe, 10 partidas, 10 gols que ele fez nessa temporada até agora, contando desde da pré-temporada. São 5 assistências. Então tá jogando bem demais. O artilheiro do Flamengo na temporada. Mas mesmo assim ainda não vale 2 milhões e meio. Não cabe pagar isso a ele. É um jogador veterano que nem recebe proposta direito desde que está no Flamengo. As propostas que chegam são bem abaixo do esperado. Por isso que ele está no Flamengo até hoje. Se ele tivesse recebido uma grande proposta, teria ido embora. Então as propostas que chegam são propostas de time de segundo escalão da Europa. Às vezes algum time da Arábia ali sonda, mas nem chega a colocar proposta na mesa. Então dessa vez ele acredita que se chegar alguma proposta que ele vai ouvir, né? Ele já falou que vai ouvir, mas a verdade é que ele também não recebe tantas propostas não. E vamos ver o que dá aí. Seguindo o baile aí, a informação que a gente tem aqui também é que há uma brincadeira interna no Flamengo sobre o goleiro Rossi. Segundo o goleiro Rossi, ele revelou aí que há brincadeiras entre amigos após a tentativa de assalto no Rio. Os camaradas, os seus colegas ali começaram a falar, né? Rossi, ele fez defesas importantes nas vitórias do Flamengo, nos jogos do Flamengo, e defende até bala. Então os jogadores estão brincando com ele. É uma descontração, mas a verdade é que nem tudo são flores, mas né, fazer o quê? É uma verdade, né? Que o carro lá atiraram 4 vezes e não acertou nele. Então defende até bala. Meus amigos, Maracanã lotado mais uma vez. As vendas dos ingressos aí para o confronto contra o Botafogo, que será no próximo final de semana. Olha só, o Flamengo inicia nesta segunda-feira, dia 12, a venda dos ingressos para o clássico contra o Botafogo, marcado para domingo, dia 18, no Maracanã. A comercialização começa pelos sócios torcedores, seguindo a ordem de prioridade entre as categorias do plano. Já a venda para o público geral e torcida visitante começa na quarta-feira, dia 14, às 10 horas, horário de Brasília. A partida será válida pelo Campeonato Brasileiro e terá mando de campo rubro-negro. Mas por que eu falei que o Flamengo já espera que esteja lotado? Porque quanto o Bahia chegou a 59 mil pessoas pagantes, deu mais de 3 milhões e meio de renda. Imagina quanto o Botafogo, que é um clássico. Então acredita-se aí, principalmente se o Flamengo fizer um bom resultado nesse domingo, na quinta-feira contra a LDU, então deve estar fervendo o Maracanã no próximo domingo, Flamengo e Botafogo.
qual que é o seu placar para Flamengo e Botafogo. Lembrando que o Flamengo esse ano até agora só ganhou e empatou com o Botafogo. Eu acredito que 2-0, fora o show. E você, qual que é o seu placar? Então é isso aí, meus amigos. O Flamengo consegue renovar com alguns jogadores, com outros, mas a notícia mais importante desse vídeo é que o Wesley está quase saindo do Flamengo. Tem time querendo levar ele antes da janela do Super Mundial, porque acredito que depois do Super Mundial ele vai se valorizar ainda mais. E o Flamengo foi lá e fixou um preço para vender o Wesley. Segundo reportagens aí diversas, o Flamengo pedia, né, 35 milhões de euros para começar a conversar. Mas com a investida forte do Manchester City, querendo um jogador antes do Super Mundial, o Flamengo estipulou um preço de 40 milhões de euros, que daria mais ou menos mais de 240 milhões de reais. Então seriam 40 milhões de euros, transformando em reais 240 mais ou menos milhões de reais. O que vocês acham? É um valor que o Wesley vale a pena vendê-lo por esse preço? Está barato? O que vocês acham? Eu acredito que se chegar mesmo, eles botar esse dinheiro na mesa, tem que vender sim. Por isso tem que correr para renovar com o Varela. O Varela entrou ontem, deu conta do recado, e é aí o cara que está guardando essa vaga. Sai o Wesley, ele deve ser titular. Ah, mas o Flamengo não vai contratar? Vai. Inclusive o José Boto falou ontem que não vai fazer loucuras na janela do meio do ano. Vai trazer jogadores de acordo com os que foram saindo. Isso, acredito que deve sair até 9 jogadores. Entre eles, Gerson, Wesley, o Everton Araújo, o Cleiton, Matheus Gonçalves. As sondagens aí dizem que o Cebolinha teve interesse de sair, mas já está quase completando a 7ª partida, então se ele fizer a 7ª partida, cai por terra. Michael, disseram que ele queria sair, completou ontem a 7ª partida, jogou bem, caiu por terra aquela narrativa, muitas coisas que aparecem aí também é mentira. Então o Flamengo deve fazer até 9 contratações de acordo com o que for saindo, lembrando que o Jorginho está chegando, e o Jorginho tem data para chegar. No dia 6 ele deve já vestir o manto sagrado e ir para o campo para treinar com os jogadores. Acredito que no dia 1º de junho ele esteja assinando um contrato, que vai casar no dia 2, vai ter lua de mel. No dia 6 ele chega, vai vestir o manto sagrado e também começar a treinar com os companheiros, novos companheiros. Então são notícias boas, né? Já merece seu like aí. Abençoado Flá, aqui é nosso amigo, tá com o dedo no like, se inscreve, tamo junto. Então, fui, valeu amigos.